Em relação à implementação desses acordos, podemos dizer que a parte da UNITA cumpriu com todas as suas responsabilidades em relação aos acordos. Mas a parte governativa, neste quesito que levanta, que tem a ver com a inserção dos ex-militares, não cumpriu na sua plenitude. E na altura ainda do ex-presidente José Eduardo Santos, fez-se alguma coisa em relação à inserção dos ex-militares. Houve desmobilização em 91, houve desmobilização em 94, com aquartelamentos próprios, houve desmobilização em 2002. Com o presidente João Lourenço, em 2019, se a memória não me trai, ainda conseguiu-se tirar mais uma série, ou inserir uma série de ex-militares na Caixa Social. Só que, infelizmente, até hoje, este processo não está conclusivo, porque ainda há muitos, e repare, os acordos não salvaguardam apenas a inserção dos ex-militares das falas. Por se tratar de homens todos que estiveram envolvidos em combate e que perderam a sua juventude, tiveram um período em que ficaram até com a juventude sacrificada, perderam a oportunidade, se calhar, de formação e não só. Foi dali que o Dr. Savimbi sugeriu num dos pontos dos acordos que depois da guerra esses homens deviam ter essa reinserção na sociedade. E essa reinserção dá direito a um subsídio de subsistência, dá direito à formação profissional para a autossustentabilidade dos mesmos, dá direitos de várias índoles para os ex-militares. Mas hoje em dia, avaliada a sua aplicabilidade, nota-se que, e aqui dizer uma coisa que se calhar tem que vir a uma reflexão mais honesta e até justa do processo, nota-se que os ex-militares das falas ainda têm um grande número fora do sistema. Mas, por exemplo, os ex-militares das FAPLA, os ex-militares da FNLA, ainda saíram mais prejudicados nesse processo. E é importante, quando estamos a falar de Angola como um país, como uma unidade única, também referir que os acordos de 2006 sobre Cabinda, se também falharam, é porque a negociação foi feita por um ente que não era de todo o porta-voz das ansiedades dos Cabindas, sobretudo falando aqui da FLEC. E hoje ainda assistimos resquícios da guerra em Cabinda. Porque efetivamente a negociação foi mal conduzida, foi mal feita, com interlocutor não válido de todo. Reflete as mortes inglórias, infelizmente, de angolanos que ainda acontecem em Cabinda atualmente. Todos nós sabemos, e não é segredo para ninguém, que há guerra em Cabinda. Há choques entre as FA e as tropas da FLEC em Cabinda. E em Angola, quando estamos a falar de braços armados, não podemos esquecer esses 4 exércitos. Ex-FAPLA, ex-FALA, ex-ELNA e a FLEC. Falta de visão, porque, Oribe, vou dar um exemplo. Quem ficou acostumado e queimou a sua juventude toda a fazer guerra e é abandonado por um Estado pelo qual serviu, depois das amnistias, não importam os lados, mas serviu o seu Estado. Quando se sente discriminado, como tem acontecido, e até aqui o exemplo concreto que se passa com a FLEC, claramente que há essas manifestações de revolta. Então, para quem está a governar, tem que ter a sensibilidade de entender que o Estado angolano nasceu na base desses acordos. E qual é a responsabilidade de quem governa? É fazer cumprir os acordos de paz. Porque a paz é um bem de que toda a gente gostaria de usufruir. Não há ninguém que vai dizer que prefere guerra do que a paz. Mas agora, quando se para a guerra para ficar sem paz, é importante que a paz não se resuma no calar das armas. E, infelizmente, é um pouco disso que tem estado a se traduzir. A nossa paz hoje passa a ser mais um calar das armas do que uma paz social como tal. Porque, socialmente, o país está atormentado por via das políticas públicas do governo e, infelizmente, políticas que demonstram cada dia que passa um não comprometimento de quem governa para com os seus cidadãos. A pobreza está extrema,
A fome está sob o olhar de toda a gente, a miséria está ali, há falta ainda hoje em dia de questões básicas como a distribuição da água potável, energia elétrica, saneamento básico, etc, etc. Está patente. Ainda temos um sistema que requer uma grande reflexão, de que até o próprio presidente João Lourenço, que tem como bandeira se calhar um pouco o investimento no setor da saúde, está a erguer tantos hospitais, mas ele não se trata nos hospitais que está a erguer, o que compromete efetivamente a eficácia do trabalho feito pelos profissionais daqueles hospitais. Se é que eu tenho como a minha bandeira o setor da saúde, e com os investimentos a rondarem nos milhões e milhões de dólares, como tem sido o investimento que se está a fazer na atual governação, então os governantes angolanos, toda a elite de Angola, também devia ter a hombridade de dizer, ok, tem aqui um hospital público em que está em condições de nos tratarmos, e quando eu estou doente vou para lá. O que é que acontece? Aqueles hospitais servem os pacatos cidadãos e a elite vai para onde? Vai se tratar fora. Então fica aqui uma perspectiva de que sabe-se ou não se sabe o que se está a fazer. Tanto investimento para quê? Hoje mesmo está a decorrer nas redes sociais um vídeo que até alega que o novo hospital sanatório daqui do Palanca, e eu infelizmente vi, mas são coisas que me perturbam um pouco porque é difícil acreditar. Mas está-se a dizer que tem um compartimento que nem os enfermeiros, nem os médicos, nem os pacientes podem ter acesso porque está assombrado. Mas uma denúncia como esta, obviamente, devia ter já uma resposta por parte do governo, para se conferir a veracidade dos factos ou até desmentir, caso não seja real este facto.